Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Me chamo Rafaela, esse é o meu canal Corte, Costura e Modelagem. Eu trago pra vocês essa saia aqui. É uma saia super fácil de fazer, bem fluida, é feita com viscose e eu tenho certeza que se você é iniciante, você vai conseguir fazer. Aqui ó, eu coloquei um cinto, tá? Mas deixa eu mostrar pra vocês a parte aqui do elástico. Olha como que ficou o elástico dela, olha. Vou virar aqui pra vocês verem, olha como que ficou. Tá vendo? A viscose, ela tem um caimento excelente. Então a saia não fica armada, ela fica certinha no corpo, tá? Eu vou mostrar a parte de baixo pra vocês agora. Olha, aqui está a saia por inteiro, dá pra vocês verem melhor. Olha como que ela ficou. Então ela é bem fluida, bem gostosa de usar. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa saia. Vamos então agora para o passo a passo? Qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários que eu tiro pra vocês. Vamos lá? Então vamos começar? Para cortar essa saia, eu estou utilizando como molde uma saia minha que eu já tenho. Essa saia foi eu que fiz, mas você pode utilizar qualquer outra saia. Pode ser uma saia justa ou uma saia jeans, porque nós vamos precisar dessa parte aqui, ó, 20 centímetros só. E também nós vamos deixar folga, eu vou ensinar aqui para vocês. Você vai utilizar a saia só como referência para modelagem, tá? Do seu quadril, porque aqui tem cintura, quadril. Então aqui nós vamos aumentar, porque senão a saia não vai passar no quadril. Essa saia é de elástico. Então você vai precisar da medida do seu quadril justa. Então você vai pegar a fita métrica, vai tirar a medida do seu quadril justa, tá? E essa medida nós vamos utilizar na cintura. Então a minha medida é 106, meu quadril justo é 106, dividido por 4, porque eu preciso da quarta parte aqui, é 26,5. Então, eu vou utilizar a saia como referência para mim fazer aqui a parte da curva do quadril. Porém, nós vamos acrescentar a mesma folga que eu deixei aqui, eu vou deixar aqui. Então, é 106 dividido por 4 é 26,5. Então, eu vou vir aqui, ó, e colocar 26,5, vai dar exatamente aqui. Vou marcar aqui, ó, com um giz, você marque com um giz, com um lápis, se você não tiver, tá? 26,5. E aí eu vou deixar 1 centímetro de margem de costura. Aqui, agora eu vou vir com a fita e vou marcar. Daqui até aqui, ó, eu tenho 6 centímetros. Então, eu vou vir aqui e vou marcar 6 centímetros no restante da saia. Ó, 6 centímetros. Vou seguir a curvatura aqui, ó, tá? 6 centímetros. Aí eu vou ver se já deu 20 centímetros, porque eu preciso somente de 20 centímetros. Já deu, ó. Então, eu vou deixar 20, mais um de margem de costura em cima e mais um de margem de costura embaixo, 22. Então, eu vou cortar com 22 centímetros. Vai dar aqui, ó. Tá? Então, eu vou vir aqui agora, vou jogar a saia pra cima, porque eu preciso somente desses 20 centímetros aqui. Aí, eu vou vir aqui e vou cortar reto, ó. Deixo 1 centímetro de margem. Chegar aqui, eu faço uma curvinha, uma leve curva, ó. Tá vendo? Eu faço uma curvinha aqui pra não ficar com um bico aqui. Aí, depois que eu fiz isso, eu venho na marcação que eu fiz e vou cortar com 1 centímetro a mais, que é a margem de costura. E vou fazer a curva aqui, ó. Pronto. Vendo como que ficou? Cortei aqui certinho. Essa daqui é a pala da minha saia. Agora, eu vou vir aqui e vou fazer essa parte, tá? Vou deixar 1 centímetro aqui, ó, e vou cortar. Olha como que ficou essa parte aqui, ó. Essa daqui é a pala da frente. Agora, eu preciso de outra dessa igualzinha pras costas, tá? Que vai ser igual. E depois, nós vamos franzir o restante do tecido. Então, eu vou vir aqui. Vou aproveitar aqui essa parte do tecido, vou inverter assim, ó, tá vendo?
Vou aproveitar e vou cortar igualzinho. Aqui vai ter costura nas costas, tá? Eu vou colocar uma costura, mas não vai ter zíper. Agora eu vou vir aqui. Vou cortar igual. E vou cortar na lateral. Ó, então, eu estou com a pala da frente e a das costas aqui. Agora, nós vamos cortar a parte que nós vamos franzir. Aqui eu tenho 20 centímetros, certo? Tirando a margem de costura. Então, 20 centímetros. Eu quero a minha saia com 70 centímetros no total. Aí você vai marcar em você e vai ver o comprimento que você quer a sua saia. A minha eu quero com 70. Então, 20 mais 50 centímetros dá 70. Então, eu preciso de 50 centímetros aqui de comprimento para mim ter o total de 70 centímetros. Cortei uma parte. Então, eu vou utilizar toda a largura do tecido para franzir, porque eu quero que essa saia fique bem franzidinha. Como esse tecido é uma viscose, não tem problema, porque ela não vai armar. A viscose, ela cai, ela tem um caimento excelente. Então, essa saia vai ficar franzida, porém baixinha, tá bom? Então, eu vou utilizar da mesma forma e vou cortar aqui, ó, 50 centímetros aqui também. Pronto, então essas duas partes daqui eu vou franzir. Então, imagine que eu franzi já toda essa parte aqui. Vai ficar bem franzidinho. E eu vou pegar aqui, ó, a pala da minha saia. É a pala e eu vou colocar, posicionar assim esse franzido. Tá vendo? Vou posicionar assim, e aqui vai ter um cos com elástico, que essa saia aqui, o elástico é que vai fazer ela ficar acinturada, tá? Na minha cintura. Então, eu vou pegar aqui, pra mim cortar essa parte, ó, eu vou posicionar aqui a pala, e vou posicionar o tecido que sobrou. Sobrou um pedacinho só de tecido. Então, eu vou posicionar ele aqui, ó, vai ser assim o cos, tá vendo? Vou dobrar no meio e vou pregar assim, ó, desta forma aqui. Então, deixa eu cortar. Aqui, eu coloco certinho, tá vendo? Ó, eu posiciono o cos, venho aqui e corto. Fazendo assim, ele vai ficar certinho. Agora, eu vou utilizar para fazer a outra parte. Agora eu venho e vou cortar a outra parte igualzinho, ó. Preciso de dois, pra frente e pras costas. Tá vendo? Então, aqui eu tirei o cos. E aí, aqui, eu preciso do tamanho do elástico. O elástico que eu vou utilizar é um elástico de 4 centímetros. Se você vai utilizar um elástico de 4 centímetros, então você precisa de 4 mais 1 centímetro. No caso, você precisaria de 5, porque 1 centímetro é a margem de costura e 4 centímetros é o elástico, tá? Vai ser o meu caso aqui, ó. Então, eu preciso de 5 centímetros, é o que eu tenho aqui. Então, eu vou alinhar certinho e vou cortar aqui com 5 centímetros, todo esse cos aqui, com a largura de 5 centímetros. Só vou organizar aqui. Pronto, então aqui eu tenho 5 centímetros. A mesma coisa eu vou fazer com esse lado aqui, ó.
Pronto, ó. Tem os dois cós aqui agora. Então, agora nós vamos costurar essa saia. Eu estou aqui com as partes da saia. Então, eu vou pegar essas duas partes aqui, inteira, e eu vou franzir ela. Vou passar duas costuras de franzido nas duas partes. E depois, nós vamos pregar ela aqui, tá bom? Para passar essa costura de franzido, eu vou deixar o ponto da máquina no máximo, tá? No número máximo. Aqui o meu é 5, tá? Olha aqui como que ficou. Então, aqui é a parte das costas. Eu já passei uma costura na reta e na overlock, tá? Se você não tiver overlock, passa no zigue-zague pra não desfiar. E eu já franzi aqui. Olha aqui, vou posicionar e nós vamos costurar, tá vendo? Vai ficar desta forma aqui. Então, eu vou fazer aqui com vocês a outra parte. Ó, então aqui é a parte da frente. Eu passei a costura aqui, eu comecei passando a parte de cima. Então, pra você franzir, pra ficar mais fácil na hora de puxar, você vai puxar o fio da canelinha. Então, esse daqui é a parte de cima, esse daqui é a parte de baixo, tá? Assim na máquina, eu estava assim costurando na máquina. Então, eu venho a parte de baixo aqui, vou pegar os dois fiozinhos, tá? Ó, com paciência você pega os dois fiozinhos aqui, ó, esse separa e esse, tá vendo? Esses dois, olha como que vai ficar bem mais fácil de puxar, ó. Tá vendo? E a viscose fica mais fácil ainda, porque é um tecido bem fino, ó. Então, você vai puxando. É importante franzir com duas costuras, porque se você arrebenta uma, você fica com a outra, você não perde totalmente o seu franzido, tá? Então, eu venho franzindo, ó, venho franzindo. Agora, eu vou pegar e vou do outro lado. Venho aqui também, ó, separo aqui uma parte e a outra parte. Venho e puxo esses dois aqui, ó. Ó. Vendo? Então, eu já franzi. Ó, franzi bem rápido. Depois, eu vou ajeitando pra deixar esse franzido uniforme, para eles ficarem todos iguais, parecido. Aí, eu venho aqui, posiciono a parte da frente, ó, e vou medindo, tá vendo? E vou mexendo, arrumando, até encaixar aqui, ó, pronto. Aí, eu pego essa parte aqui, viro e vou alfinetar. Então, antes de passar essa costura na máquina, eu preciso alfinetar, senão vai ficar complicado, tá? Agora, eu vou passar uma costura aqui, vou prender a parte da pala na saia. E você passa essa costura bem no meio, porque depois fica mais fácil para tirar o franzido.
Eu voltei aqui com vocês e eu já passei a costura e já tirei o franzido, tá? Ó, já passei aqui a costura. Agora falta só passar um overlock, tá? Pra não desfiar. Se não tiver overlock, passe um zigue-zague. Aqui eu me esqueci de falar pra vocês, eu não costurei, ó, essa parte aqui, tá vendo, da auréola? Ela é branca, então vai ficar feio. Eu vou tirar ela, ela não está costurada, eu deixei ela aqui sem costurar pra mim tirar ela. Então, pra facilitar, tire ela antes, tá? Então, eu vou tirar aqui mesmo só a parte da auréola, olha. Tá? Então, você tira ela antes pra ficar bonitinho, pra não ficar essa parte branca aparecendo na sua saia depois. Então, aqui, olha, eu vou passar o overlock e, em seguida, depois que eu passar o overlock, eu vou pegar a parte da frente com a parte das costas, olha, e vou fechar. Vou alfinetar e fechar, passar uma costura reta aqui e aqui. E depois nós vamos pregar o cos, tá? Olha, eu já alfinetei dos dois lados. E agora eu vou fechar as duas laterais. Pronto, voltei aqui com vocês e eu já fechei as duas laterais. Olha como que ficou. Agora, nós vamos colocar o cos, tá? Está faltando o cos, depois o elástico. Então, eu vou vir aqui, vou abrir o cos e vou costurar aqui, ó, direito com direito. Vou passar uma costura reta e depois eu volto com vocês para nós dobrarmos ele e pregar ele aqui, tá? Voltei aqui com vocês. E eu já passei aqui, ó, a costura reta, já fechei o cos, tá? Eu passei um overlock, mas você não precisa se você não quiser. Aí eu venho e vou medir aqui agora, ó, vou esticar bem a saia, ó. E vou posicionar o cos, ó, tá vendo que encaixa aqui certinho? Agora eu vou vir e vou pregar esse cos aqui. Só que o que que acontece? Essa parte aqui, mesmo estando encaixada, essa parte aqui não cede nada, porque está cortada no fio reto. Já essa parte aqui do cos, como eu fiz uma leve curva, ela fica enviesada. Mesmo que pouquinho, mas fica. Aí ela acaba esticando mais do que essa parte aqui do cos. Então, na hora que eu for pregar, vai aparentar que essa parte aqui, ó, tá maior, tá vendo? Porque ela é mais flexível e essa aqui não estica. Aí, o que que eu faço para resolver esse problema? Eu venho, vou passar uma costura aqui agora, uma costura na máquina de costura. Só de fazer isso, ela já vai puxar, automaticamente ela já vai ficar mais firme, não vai ficar cedendo, tá? Eu vou fazer isso agora. Olha, passei a costura, tá vendo? Com meio centímetro, bem aqui na beirada, ó, passei. Só de eu fazer isso, olha aqui como que eu já apertei essa parte aqui, ó. Tá vendo? Ela para de esticar, ela não cede mais, ela fica firme. Agora sim eu posso vir e posicionar aqui o cos. Se o seu ficou muito largo, é só você puxar aqui, ó, tá? O franzido, dá uma puxadinha bem de levinho. Agora eu vou vir e vou posicionar aqui o cos da saia, costura com costura. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, olha. Costura com costura. E vou vir aqui, organizando, ó. Tá? Agora eu vou terminar de alfinetar e vamos passar uma costura aqui na máquina de costura. Pronto, agora eu vou passar a costura aqui. Então, eu não vou passar aqui na lateral, eu vou deixar aqui, ó, 2 dedos da lateral pra mim colocar o elástico aqui depois. Vou deixar uma abertura aqui de mais ou menos 5 centímetros pra eu colocar o elástico. E depois eu fecho essa abertura, tá?
Então, vou vir aqui e vou começar a passar essa costura. Você pode passar com um pé de máquina. Pronto, olha aqui como que ficou. Tá vendo? Ó, preguei o cos. Só falta colocar o elástico para ajustar aqui na cintura, tá? Aqui você se certifique de que você pegou todas as partes do tecido, tá bom? Senão depois você vai olhar, às vezes não pegou, aí descostura aqui, então é bom você conferir. Tá vendo aqui, ó? Então, para mim colocar o elástico, você vai medir a sua cintura. A minha cintura é 90 centímetros, 90 justa, tá? Passado a fita métrica em volta da cintura, é 90 justo. Então, eu vou tirar 10 centímetros, eu sempre tiro 10 centímetros. Então, eu vou cortar o elástico com 80 centímetros. Então, eu venho aqui, ó, e corto o elástico. 80 eu sempre corto com 2 a mais por causa da margem de costura. Então, eu vou cortar com 82 centímetros esse elástico. Esse elástico aqui é de 4 centímetros, tá? Ó, que foi o que nós calculamos, ó, 4 centímetros. Agora, eu vou vir com um alfinete, ou um grampo, ou um passador de elástico mesmo, que você tiver aí. E eu vou encaixar aqui esse elástico e vou passar ele aqui, ó. Vou achar a abertura aqui que eu deixei de 5 centímetros. E eu vou vir aqui e vou passar esse elástico ao redor desse cos aqui, tá? Vou passar e cuidado para você não perder essa ponta aqui, tá? Que depois nós vamos costurar. E agora eu preciso ir ajustando, cuidado, tá? Para você não perder a ponta dele. Olha, vê se ele está retinho, se não está dobrado, ó, o meu aqui tá retinho, tá vendo? Agora eu vou vir aqui, vou na máquina de costura e vou passar uma costura assim, ó, reta, prendendo. Vou e voltar, tá bom? Vou fazer isso, já volto com vocês. Olha, já passei o elástico, já prendi, ele já entrou aqui pra dentro, ó. Agora eu preciso fechar, então eu vou na máquina e vou fechar esse pedacinho aqui, ó. Vou passar a reta e depois a overlock em toda essa parte aqui do cos, tá? Eu vou fazer isso e já volto com vocês. Olha, já passei o overlock aqui, fiz o acabamento, olha como que ficou. Se você não tiver, você passa um zigue-zague. Fechei aqui, tá? Aqui agora, para esse elástico não ficar torcendo e andando aqui dentro, nós vamos passar 2 costuras. Uma costura mais aqui, ó, e uma costura aqui em cima, para ele ficar sentadinho, tá? Então, nós só vamos fazer isso agora e fazer a barra. Eu já fiz aqui, passei o overlock, depois vou virar uma vez e fazer a barra. Se você não tiver overlock, vire 2 vezes, tá bom? Antes de passar a costura, eu venho aqui nas 2 laterais e estico, olha, estico o elástico e solto, tá? Ele vai ficar assim. Aí, eu venho aqui, posiciono aqui a parte de cima primeiro, que eu vou passar a costura, vou passar com um pezinho de máquina. Aí, eu vou aumentar o ponto da máquina, vou colocar aqui no 3,5, no 4. Vou colocar no 4, tá? E vou esticar na frente e atrás, e vou passar essa costura, tá?
Pronto, eu terminei. Olha como que ficou. Olha o cos, como que fica o cos aqui, as duas costuras, tá vendo? Ó? E ela estica certinho na medida. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo tutorial. Tchau, tchau!